Qual a diferença entre respeito e submissão na Umbanda? Você pode ser obrigado a fazer coisas que você não quer ou que você não gostaria de fazer? Um sacerdote, um dirigente, um irmão, um guia espiritual pode te obrigar a alguma coisa? Esse vídeo de hoje ele é baseado em uma conversa que eu tive recentemente com um irmão e que rendeu muitos frutos. E um desses frutos é esse vídeo de hoje que eu trago aqui para dividir com vocês. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. E respeito não tem relação com submissão. Já começo dizendo isso, porque se você não fica contente com a diferença entre respeito e submissão, você não está pronto para ver esse vídeo. Isso pode ser um choque para você. Se você é do tipo de pessoa que acredita que todo médium, que todo adepto de uma religião deve curvar a cabeça e dizer sim, Senhor, para tudo que lhe é imposto, então você está no vídeo errado. Então, sai desse vídeo, vai assistir outro vídeo, depois quando você estiver preparado para ouvir o que eu tenho para dizer, aí você volta. Bom, considerando que você permaneceu, então eu vou desenrolar aqui o nosso tema. Respeito e submissão são coisas totalmente diferentes. E existem escalas e hierarquias de respeito e submissão totalmente definidas dentro da religião. E nós temos que entender a diferença e qual delas se pratica e qual não se pratica na religião. Eu vou começar falando sobre respeito. O respeito, ele é algo que ele traz a aceitação, mas não a aceitação do que lhe é imposto, e sim a aceitação do outro, com suas qualidades, com seus defeitos. Então, nós temos que respeitar a todos. Essa é a premissa básica da Umbanda. Então, eu respeito os irmãos de outras religiões, mesmo sendo diferentes da minha, mesmo praticando fé diferente da minha, professando diferente. Eu os respeito. Eu devo respeitar os meus irmãos de fé, aqueles de outras casas que praticam de forma diferente da minha. Eu tenho que respeitá-los. É uma das premissas básicas da Umbanda, o respeito. Eu tenho que respeitar os meus irmãos de santo. Quem são meus irmãos de santo? São aqueles que frequentam a mesma casa que eu. Eu devo respeitá-los. Eu devo aceitar cada um deles como é, com seus defeitos, com suas qualidades, e jamais agir de forma desrespeitosa em relação a eles. Eu devo respeitar o meu pai de santo, minha mãe de santo, pela hierarquia que ele possui. Eu devo respeitá-lo como pessoa, aceitando e reconhecendo seus defeitos, porque sim, todos nós temos muitos defeitos. É natural. Se não tivéssemos mais defeitos, não estaríamos mais encarnados. Estaríamos lá em Aruanda, não é verdade? Então, nós temos que enxergar os defeitos do nosso dirigente, nosso pai e mãe de santo, e acolher. Por que acolher? Porque todos temos defeito. Assim como o pai de santo deve respeitar os filhos, enxergar os seus defeitos, mas acolher. Jamais apontar o dedo para um defeito. Então, você não vai apontar, você não vai ficar lá tocando na ferida, né? Então, o filho respeita o pai de santo pela sua posição na religião, por ser um pai, por ser um dirigente, por estar ali conduzindo uma comunidade, e da mesma forma, o dirigente respeita o filho. E esse respeito ele deve acontecer em todos os níveis de hierarquia. Então, por exemplo, vou dar como exemplo a minha casa, né? Então eu tenho os meus filhos de santo e eu os respeito. E eles me respeitam como pai de santo deles. O meu pai de santo é avô de santo deles e eles o respeitam. A mãe de santo do meu pai de santo é minha avó de santo, né? E eu a respeito também. Nós sempre enxergamos e vemos as qualidades e os defeitos de todos.
Então, todos esses que eu mencionei veem os defeitos e as qualidades uns dos outros. E o respeito é simplesmente aceitar que a pessoa seja daquela forma e não ficar tentando mudá-la. É lógico que, quando um pai vê num filho um defeito que pode prejudicar a sua caminhada religiosa, ele tem que tentar interceder. E aí nós vamos para a parte da submissão. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. E aí eu vou partir para uma parte legal da coisa, né? Para uma parte material da coisa. Ninguém é obrigado a fazer nada senão por determinação legal. Ou seja, está na lei, então eu faço. Senão, eu não sou obrigado a fazer. Esse é o princípio básico da convivência em sociedade. E aí, quando a gente traz isso para dentro do terreiro, nós temos que ninguém é obrigado a nada. Então, eu posso, por exemplo, pedir para um filho de santo vir em determinado dia fora dos trabalhos para resolver uma situação, para atender uma pessoa. Ele é obrigado a vir? Não, ele não é obrigado a vir. Ele tem que vir se ele quiser, se ele se sentir à vontade. Ah, mas aí, peraí. Mas aquele médium não faz parte da corrente? Não é obrigação dele ajudar? Sim, entre aspas, é obrigação dele ajudar. Mas ele não pode ser forçado a fazer nada que seja contrário aos seus princípios, que seja contrário à sua vontade. Ele tem que estar lá para auxiliar porque ele quer auxiliar, porque ele quer fazer a diferença, porque ele quer ajudar. Eu não posso, por exemplo, ter um médium na minha casa num dia determinado, fora de trabalho. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu vou atender o Joãozinho. E aí, para atender o Joãozinho, eu chamo o Joaquim e falo: Joaquim, vem me ajudar aqui para a gente atender o João. O Joaquim pode virar e falar assim: não, eu não vou, eu não quero. Ele não precisa ter um compromisso, ele não precisa um compromisso fora, né, para dar de desculpa. Ah, eu tenho que ir na casa de fulano, eu estou doente, Ele não precisa ter um compromisso, basta ele dizer: não, eu não quero. Ok, ele não quer, então ele não precisa fazer, ele não tem que se submeter. É claro que isso vai influenciar na relação que nós temos de terreiro? Vai. Por quê? Porque eu já sei que não posso contar com ele e passarei a contar com outras pessoas. Outras pessoas vão aprender, vão continuar a sua caminhada e ele estará sempre limitado, pois nós sabemos que ele não tem interesse em auxiliar, em aprender, não é o interesse efetivo dele. Mesma coisa em relação a pai e mãe de santo, né? Eu não posso, por exemplo, ligar para o meu pai de santo às 3 horas da manhã e falar: pai, eu estou passando mal, vem aqui me socorrer. É lógico que ele pode, pela boa vontade dele, pela dedicação dele, pela fé dele, levantar da cama e vir. Mas ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Tudo que você vai fazer tem que ser leve. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, de respeito e submissão. O meu terreiro, o terreiro de Umbanda Jardim do Céu, é um terreiro fundado e dirigido por mim. E eu sou filho de santo de uma casa, do núcleo umbandista de magia Caboclo Flecha Certeira e Pai Manuel de Arruda, que é o terreiro do meu pai. O fato de eu ser filho do meu pai não quer dizer que eu tenha que praticar na minha casa o que ele pratica na casa dele. É lógico que vai ter muita similaridade, uma vez que eu me desenvolvi naquela casa, eu aprendi muitas coisas naquela casa. Mas eu também aprendi coisas fora. E eu posso agregar. Por quê? Porque o terreiro de Umbanda Jardim do Céu é fundado e dirigido por mim. Então eu posso agregar a ele o que eu quiser. Ah, mas e o respeito à sua linhagem, o respeito à sua raiz? O respeito existe. Eu conheço a casa, eu respeito a casa, eu conheço o dirigente, eu respeito o dirigente, eu o tenho como pai, eu o tenho na hierarquia, na minha hierarquia, eu o trato como tal quando vem na minha casa. Existe o respeito total. Os próprios guias que me assistem já falaram muitas vezes: o dia que não houver mais respeito, nós não nos manifestamos. Ou seja, o respeito é primordial e sempre serão respeitados. Mas, por que eu estou dando o exemplo da minha casa? Porque mesmo eu fazendo parte desta linhagem hierárquica, não quer dizer
que eu tenho que ser uma cópia da casa. Não quer dizer que eu tenho que ser uma sombra daquela casa. Não quer dizer que eu tenha que fazer exatamente o que faz naquela casa. Um bom exemplo disso é a casa, por exemplo, do meu pai e da minha avó de santo. São casas totalmente diferentes. Meu pai nasceu e foi criado dentro da Umbanda naquela casa, mas a prática dele dentro do terreiro é totalmente diferente do que se vê lá. Basta visitar as duas giras e você vai perceber. A hierarquia é tratada de forma diferente, a abertura e encerramento das giras são diferentes, as formas como se entende o orixá ou os guias é diferente. Ah, nós cultuamos também, tal. Não, tudo bem, uma coisa ou outra, lógico que vai ser igual, é a mesma base, é igual a minha casa para meu pai, né? É a mesma base, muitas coisas são iguais, mas existem grandes diferenças. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você deve respeitar, mas você tem a liberdade de ação. Então, se você é médium de um terreiro, se você é filho de santo de um terreiro, se você é assistente de um terreiro, se você é dirigente de um terreiro, e você, seja lá qual o grau, qual a posição que você tem nisso tudo, você está submetido a uma hierarquia, entenda que essa hierarquia, ela exige respeito, mas não submissão. Então, se você é assistente, e isso eu estendo até os guias espirituais, tá? Porque os guias espirituais são elevados, nós os respeitamos, mas eles não são donos da verdade também. Errar é humano e guia espiritual é espírito humano. Se ele não errasse mais, ele já tinha ascendido para a sétima esfera e já não estava mais manifestando-se. Então, a mesma coisa que nós temos para nós temos para todos. A evolução é constante. Então, você é assistente de uma casa, você frequenta uma casa, o dirigente chega e fala, olha, você tem que fazer tal ritual e você vai ter que fazer esse ritual porque é preciso, eu estou vendo aqui. Você faz se você quiser, você não é obrigado a fazer. Às vezes as pessoas nos procuram para dizer assim, olha, eu fui extorquido. Você foi extorquido? Foi, eu paguei. Recentemente teve um caso desse. Eu paguei para a pessoa fazer um ritual para mim, porque ela falou que eu precisava fazer, eu fui lá e paguei. E agora, o que eu faço? Eu falei, agora você senta e chora. Porque você pagou porque quis. É errado cobrar? É errado cobrar. Nós não cobramos nada nos nossos atendimentos. Isso é uma coisa que vem também da minha linhagem, da minha hierarquia, tanto a minha casa, quanto a casa do meu pai, quanto a casa da minha avó. Nós não cobramos nada no atendimento. Mas a pessoa que foi cobrada, nesse outro lugar, a pessoa que foi cobrada pagou porque quis. O dirigente não pôs uma faca no pescoço e falou, vai pagar. Ele foi desonesto, ele cobrou e a pessoa quis pagar. Achou que valia a pena, entendeu que era correto e pagou, se submeteu. Ninguém é obrigado a se submeter. Vamos sair do nível do assistente, vamos lá para o filho de santo. Você está lá no terreiro, seu pai de santo, sua mãe de santo diz, olha meu filho, agora você tem que fazer tal obrigação. Não é assim, você tem que fazer tal obrigação. Dentro da minha casa, dentro do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, o caboclo diz para o filho, neste momento você pode fazer tal obrigação. Ele diz, você está autorizado a fazer tal obrigação. Ele não diz, você vai fazer. E é literalmente, essas são as palavras. Você está autorizado a fazer, você pode fazer. E aí o filho vai dizer se quer ou não, se pode ou não fazer. Nenhum guia vai chegar e impor, dizer, olha, você tem que fazer tal obrigação. E haja vista essa situação, tem um médium dentro da corrente que chegou a determinado momento, o guia falou, você pode fazer tal obrigação. E ele falou, ok, no momento eu não tenho condições, no momento eu não quero, no momento eu não posso. Não fez. Ok, nada mudou. Passou um tempinho, o filho chegou e falou, olha, agora eu posso fazer, eu ainda tenho autorização? Claro que tem, meu filho, a autorização dada não é retirada. Se você já teve autorização, você tem autorização, pode fazer sim. E aí fez a obrigação e fez o que tinha que ser feito. A gente chama de obrigação por uma nomenclatura, não é porque é obrigado. Então, ninguém impõe nada no terreiro. Então eu não posso chegar para um filho de santo meu e dizer, olha, você tem que fazer essa obrigação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele vai me dizer se ele faz ou não. Eu vou dizer, você pode fazer se você quiser. A mesma coisa, meu pai de santo.
Meu pai de santo nunca chegou e disse: olha, você tem que fazer isso na sua casa, você tem que fazer aquilo. E nem pode. Por quê? Porque se ele chegar e disser: você tem que fazer isso, eu vou observar. Se eu achar que realmente condiz com a comunidade, com a minha casa, com o entendimento que a gente tem, ok. Senão, nós não vamos fazer. É simples assim. Porque há respeito e não submissão. Cada um é independente, cada médium é independente. A relação é do médium com o dirigente e ele decide se vai fazer ou não. A relação entre casas, cada dono de sua casa decide se vai fazer ou não. Não existe submissão. Então, não esquece de submeter um like aqui pra gente. É muito importante que você deixe o like. É importante também que você se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. Deixa aqui o comentário e responde a seguinte pergunta: você já foi obrigado a fazer alguma coisa que você não queria no terreiro? Você já foi obrigado a fazer alguma coisa que você não queria no terreiro? Responde aqui embaixo para mim, que eu quero saber se as pessoas se submetem, se tem submissão ou respeito. Se você não gostou do nosso vídeo, deixe o seu like do mesmo jeito e muito obrigado. Afinal, você vota pela submissão e não pelo respeito. Se você se ofendeu com o nosso vídeo, me desculpa, a intenção não era ofender, mas normalmente quando a gente constrói uma carapuça, cada um veste a sua. Então, fica a dica para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço. Axé.